Boa noite, irmãos queridos que nos assistem. A você que é nosso visitante, seja sempre bem-vindo conosco. Amém? Oremos. Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvo, te agradeço por esta oportunidade, Deus, de estar na tua presença. Senhor, tu és bem-vindo em nosso meio. És o nosso principal convidado. Jesus Cristo bendito, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe, Pai. Nos oriente, Senhor, em tudo que vamos realizar, fazer. Senhor, que possamos, ó Deus, estar sensível a ouvir, Senhor, a Tua palavra, a compreender tudo que o Senhor quer nos falar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Convido a todos a ouvirem a palavra de Deus no Salmo de número 96. Diz assim a palavra do Senhor para nós: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida, e ao seu nome tragam ofertas, e entrem nos seus átrios, adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra o exultem, ruja o mar e a sua plenitude, alegrem-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Amém. Supremo bem feito.
Boa noite, amada igreja, graça e paz. Passamos agora a uma parte muito importante do culto reformado, que é a confissão. Temos que reconhecer que somos pecadores se quisermos a aceitação de Deus, que nos perdoa quando nós confessamos os nossos pecados. Vamos fazer a leitura de um texto que se encontra no Salmo 51. Quem tiver com a sua Bíblia poderá abrir e acompanhar. Salmo 51, leremos alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro ao teu julgar. Queridos, então a palavra de Deus está demonstrando, segundo o salmista, que carecemos da benignidade de Deus. Ele fala em multidão das misericórdias do Pai, que apaga as transgressões. Mas tudo isso somente ocorrerá quando reconhecemos que somos pecadores e nos arrependemos e confessamos a Deus os nossos pecados e Ele nos perdoa. Vamos ter agora uns momentos de oração silenciosa. Confesse o seu pecado, a igreja amada também estará confessando os seus pecados. E em seguida teremos uma oração em voz alta que será feita por mim. Pai de infinita misericórdia, neste instante nós confessamos os nossos pecados, como igreja, como indivíduo, como cidadão. Ó Pai, que o Senhor possa perdoar os pecados do nosso povo brasileiro, os pecados da igreja que precisa ser mais fiel a Ti, e os nossos pecados enquanto membros da igreja, porque a igreja, na verdade, é composta pelos seus membros. Reconhecemos que temos pecado por ato, omissão, por pensamento, mas nós, Senhor, neste momento, estamos clamando pelas Tuas misericórdias. Perdoa-nos, Senhor Deus, para que possamos servi-lo melhor. Nós Te agradecemos, porque o Senhor é um Deus perdoador. Muito obrigado pelo Teu perdão. Oramos em nome de Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, para sermos perdoados. Amém e amém. Servo inútil sem valor, mas pertenço a meu Senhor. Fraco em obra e no pensar, muito propenso a tropeçar. Salvo estou por Teu amor, e me volto a Ti, Senhor. Subjugado em todo
submeto ao teu poder. Grande é o preço do perdão, nada igual consagração. Amados, vamos passar a um momento de louvor. A nossa vida deve ser de completo louvor a Deus. A primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, adotado pela Igreja: qual é a finalidade do homem? Qual o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vamos glorificá-lo, vamos louvá-lo com cânticos espirituais. Aleluia!
Tu és Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Teve em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Galileu,
E agora vamos a um momento muito importante, o momento da proclamação da palavra de Deus. E hoje temos a alegria, a satisfação de ter conosco o nosso pastor Sandro Xavier. Pastor Sandro, muito bem-vindo, Deus te abençoe. Vamos orar pelo nosso pastor. Deus Todo-Poderoso, te louvo, te agradeço, Senhor, por esse instante da tua presença. Está aqui o teu servo Jesus, abençoe ele, Pai, na ministração da tua palavra. Que tudo, Senhor, que for dito seja, Senhor, orientado pelo teu Santo Espírito. Fala conosco nesta noite, nos dá a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. Nós estamos nesse 17 de outubro, preparados para ouvir a palavra de Deus, preparados para refletir sobre a sua mensagem. Este é um mês de festa na nossa igreja, um mês de aniversário. Na semana que vem, no sábado, nós temos a transmissão da nossa celebração do aniversário, 16 anos da nossa igreja. Todos estão convidados a acompanhar. E hoje, na nossa reflexão, para o 21º domingo após Pentecostes, nós temos o Evangelho de Marcos. Nós vamos ler no capítulo 10, 35 a 45. E já nesse início da nossa reflexão, eu vou pedindo a você uma compreensão para a minha voz saindo pelo nariz. Eu ainda estou brigando contra essa congestão, mas as coisas estão melhorando, graças a Deus. E eu conto com a sua compreensão. Eu convido vocês, então, a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler no capítulo 10, os versículos 35 a 45, para a nossa reflexão chamada Os poderes deste mundo não são modelos para Deus. Então vamos ler Marcos 10, de 35 a 45, leitura do Evangelho, que diz assim: E o escarnecerão... Não, 35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Palavras do Senhor no Evangelho de Marcos para a nossa salvação e para a nossa reflexão nesta noite. Irmãos e irmãs, pensando, logicamente, que os poderes desse mundo não podem ser modelos para Deus, não podem ser modelos para a igreja, não podem ser modelos para a nossa avaliação de sucesso, não só da igreja como instituição, mas principalmente do resultado objetivo da divulgação do Evangelho, da Boa Nova, da Palavra de Jesus Cristo. Nós vamos olhar, primeiro, uma preocupação com o desejo pelo poder. Jesus, com preocupação, ele percebe o desejo de ser mais importante que os outros no meio dos apóstolos. Ele viu que com essa pergunta que fizeram ali os dois apóstolos, Tiago e João, eles quiseram ser mais importantes que os outros,
ou eles estavam preocupados em oferecer o seu serviço para a comunidade? Eu acho que Jesus Cristo percebeu, né, esse desejo de ser mais importante, de se colocar em uma posição superior, em uma posição que mostrasse mais importância diante de Jesus Cristo do que os outros. Esse era o desejo, e Jesus tinha essa capacidade de prescrutar o coração das pessoas, né? Então, antes de brigar por causa disso, antes de mostrar uma insatisfação com palavras mais incisivas, Jesus foi didático, né? Ele mostrou que quem deseja o poder precisa entender a responsabilidade de exercer esse poder. Quem deseja um poder, quem deseja um posto de responsabilidade, ele precisa mostrar, desejar essa responsabilidade, não somente para exercer esse poder, essa importância, para que a sociedade veja você num patamar, mas é entender essa responsabilidade e querer exercer essa responsabilidade. Então Jesus mostrou ali que não era só para as pessoas olharem que tem alguém ao lado dele, mas saber qual era a importância disso e qual era a dedicação que você precisaria ter para estar naquele lugar. Isso serve para a igreja na posição de alguém que exerce um cargo no diaconato, no presbiterato, no pastorado, ou outra função que lhe é determinada dentro da igreja, mas isso serve também na nossa sociedade civil. Deveria servir. Mas muita gente atua pura e simplesmente para obter o poder e estar naquela posição, mas no momento de exercer a sua responsabilidade, no momento de exercer a função para a qual foi escolhido e para a qual disse que iria fazer, não faz. Muitas vezes colocando a culpa e a responsabilidade daquilo que lhe cabe em outras pessoas. Então Jesus foi didático. Ele não chegou a falar isso que eu acabei de falar aqui, né? Mas ele mostrou o que é importante entender, o que é que você vai ter que fazer. E se você quer aquela posição por paixão a ela e pelos resultados e não por estar numa posição. Deus mesmo é quem organiza esse poder. E é o que Jesus Cristo fala, não cabe a mim colocar ninguém em posição nenhuma. Isso é função do próprio Pai. Ele fala ali no versículo 40, né? O assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence. Isso é para aqueles a quem está reservado. E essa reserva é feita pelo próprio Deus. E a ilusão do poder terreno não deve nos enganar com relação a isso, né? Afinal, Jesus está falando de uma posição no reino. Ele não está falando de uma posição aqui na sociedade. Inclusive, ele separa muito essa questão do nosso trabalho pelo reino. Não deve ser avaliado. Se nós percebemos o que Jesus está falando, não deve ser avaliado segundo os padrões deste mundo em que nós vivemos. E Jesus percebe então, como um segundo ponto, que essa é uma realidade que pode trazer complôs. Traz complôs para a sociedade, nesses cargos dos quais a gente falamos, e pode trazer esses complôs para dentro da comunidade de fé. Então vejam que os apóstolos já conversavam entre si, os outros 10, incomodados com aquela situação levantada por Tiago e João, né? Eles estavam percebendo que Tiago e João queriam ser mais importantes do que eles. Queriam se colocar numa situação diante de Jesus Cristo que fossem escolhidos diante dos outros. E por quê? Note que João e Tiago, em momento nenhum, disseram qual seria a sua função, o que eles queriam fazer, qual era o resultado que buscavam obter. Mas eles só mostraram interesse em sentar-se ao lado de Jesus Cristo, né? Um à direita e outro à esquerda.
E, claro, os outros 10 se incomodaram. E o incômodo não se tratava de verificação da tarefa do reino de Deus, como nós falamos, mas da posição que eles julgavam ser de destaque. Eles agiam aí, e agia também nos outros 10 que verificavam isso, né? A inveja, a vaidade humanas, a altivez de uma vontade de querer se colocar melhor do que os outros, institucionalmente, né? Pura e simplesmente isso. Jesus, então, ele precisou colocar uma situação mais objetiva diante de todos, não só dos 2, mas dos 10 também. As duas atitudes são preocupantes, né? Porque mostram uma realidade que pode trazer complôs. Um complô já talvez observado assim por parte dos 2, um complô que poderia se organizar por parte dos 10. Então ele precisou convocar todos, os 2 e os 10, os 12, para tratarem desse tema, né? Então ele esclareceu que muitos que se consideram líderes, na verdade, eles acabam sendo dependentes desses esquemas, dependentes desses conluios para atingirem, né, o objetivo único de obter poder. É muito triste quando a atuação de alguém, e especialmente na igreja, mas quando a atuação visa somente que se continue o seu mandato, o seu cargo, a sua posição à direita ou à esquerda de Jesus, e se faz alguma coisa para somente agradar as pessoas que vão cuidar da sua escolha para permanecer naquele cargo. Isso pode acontecer na liderança da igreja, pode acontecer com pastores que estão se sentindo à direita, à esquerda de Jesus, ou quem se sinta à esquerda, à direita desses pastores que exercem a sua liderança como autoridades máximas que querem ser vistas de um patamar. Esse é um perigo que atinge a igreja, esse é um perigo que pode atingir qualquer um de nós. E é um perigo para o qual Jesus está nos alertando nesse evangelho, nessa perícope de Marcos. Portanto, por isso refletimos que os poderes deste mundo, segundo Jesus nos orienta, não são modelos para Deus. Porque o desejo pelo poder é um perigo, porque é uma realidade que pode trazer complôs. E agora nós queremos ver uma nova forma de ver a liderança. E Jesus Cristo dá essa dica quando ele reúne ali e fala, a partir do versículo 43, ele começa essa palestra que vai mostrar uma nova forma de ver a liderança. Nós sabemos, irmãos e irmãs, vocês sabem, todos nós sabemos, em todas as instituições da igreja, que ela sofre com essa maneira de ver a liderança. Ela sofre com essa forma de buscar as posições de destaque dentro da sociedade e dentro da igreja também. Infelizmente, e é algo que eu falo sempre para vocês e tem marcado até nos nossos encontros, na escola dominical, nos sermões, que a igreja carrega a marca do corpo de Cristo, mas também precisa carregar a sua inscrição no CNPJ, né? As posições, muitas vezes, com seus autoritarismos, suas disputas de poder, maculam o trabalho do corpo de Cristo. E até dentro do corpo de Cristo nós vemos também esses autoritarismos e essas disputas de poder, tanto que ocorreu já lá no meio dos apóstolos. Tiago e João querendo poder, querendo posição, querendo reconhecimento. E os outros 10, percebendo isso, se incomodaram. A igreja precisa saber lidar com isso, né, meus irmãos? Com essa diferença entre o CNPJ, as posições, os estatutos, as organizações, né, os estatutos, os regimentos, as escrituras, cartórios e por aí vai.
e entremear isso com um grupo que se reúne em torno de uma fé, de uma comunhão, de amor. Que uma coisa ajude a outra e não atrapalhe, né? Mas às vezes a luta do poder faz uma desgraceira tão grande dentro da comunidade de fé, que traz consequências às vezes que ficam nos corações para sempre. Nós precisamos limpar o coração disso e seguir adiante, pedindo misericórdia àqueles que causaram isso e fazendo com que nós reajustemos o nosso caminho com essa nova forma de ver a liderança que Jesus Cristo trouxe para nós. Jesus nos orienta que as responsabilidades no corpo de Cristo têm a ver com serviço. Então, quem lidera na igreja precisa entender que está nessa posição para servir aos demais. Notem que nós vamos encontrar no versículo 44 justamente isso que Jesus fala. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então é muito importante que nós percebamos isso, irmãos e irmãs. Jesus Cristo nos traz a sua condição de servo. Ele se entrega a vida inteira por nós. E não somente em trabalho, mas até como resultado uma morte, e morte de cruz. Morte reservada a pessoas criminosas. Porque ele enfrentou o poder. E ele enfrentou o poder por cada um de nós, denunciando injustiça e servindo aqueles menores, pobres, doentes, afastados do convívio como leprosos, prostitutas e até publicanos, que eram rejeitados. Ele acolheu e reorientou a vida. Portanto, é uma vida de serviço, é uma entrega em serviço. E é isso que ele nos dá de exemplo e prega para nós. Então a igreja não pode ser a primeira a fazer totalmente o contrário do que Jesus Cristo nos orienta. Ela deve ser exemplo para este mundo. E como ela vai pregar para aqueles que governam este mundo se ela mesma busca, com autoritarismo, um poder, um reconhecimento à força, ou por meio de conluios, de fofocas? Isso não é pregar o Evangelho. Por fim, eu pergunto, então, será que a igreja está preparada para doar a sua vida? Será que você, meu irmão e minha irmã, está preparado, preparada para não exercer o seu dom, o seu serviço, buscando reconhecimento, buscando uma posição de autoridade, buscando poder? Será que nós podemos considerar que entendemos que o corpo de Cristo tem uma avaliação da importância da liderança, diferente do que o mundo nos apresenta? Não estamos em busca de títulos, não estamos em busca de resultados estatísticos, pura e simplesmente. Não estamos em busca de visualizações, compartilhamentos e comentários. Mas queremos servir. Devemos querer servir. E essas posições, Jesus Cristo diz que não cabe a ele, mas estão reservadas. E são reservadas pelo próprio Deus. Se alguém luta e quer o poder, alguma posição, pode ficar. Continuemos a servir. Nós estamos preparados, mais uma pergunta, para deixar de lado a vaidade, deixar de lado a ambição que habita nos corações pecadores dos seres humanos, para integrarmos as tarefas que Jesus Cristo nos delega.
na construção do reino de Deus? Porque sim, meu irmão e minha irmã, você tem uma tarefa neste reino de Deus. Por mais que seja aquele irmão ou aquela irmã que vai semanalmente à igreja passar um pano no banquinho da igreja para as pessoas se sentarem sem poeira. Isso é tão grandioso quanto aquele que prepara um sermão para o culto do domingo. Isso é tão grandioso e necessário como aquele que canta diante da igreja. Nós precisamos entender a importância de servir. E esse serviço, ele é reconhecido pelo próprio Deus, por Jesus Cristo. Não são os poderes deste mundo que vão dar este modelo para nós. Então, lembremos que o desejo pelo poder é um perigo, que é uma realidade que pode trazer complôs para dentro da igreja, e que Jesus nos traz uma nova forma de ver a liderança, que aliás não é nova. Jesus Cristo já falou isso há mais de 2000 anos. E o que está acontecendo que hoje, depois de tanto tempo, precisamos falar disso para a igreja? É assustador, sim. É desafiador, sim. É bater na mesma tecla, sim. E devemos continuar batendo nesta mesma tecla. Nesta mesma tecla. Sirva. Não se paute pelos poderes deste mundo. O que tem reservado para ti, já está reservado para ti. Somente sirva. Que o Senhor receba o serviço da nossa igreja, receba o seu serviço, da sua família. Que o Senhor te abençoe nesta noite e venha cuidar da nossa comunidade, para que ela realize a vontade que é de Deus e não nossa, orientados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora passaremos ao momento do ofertório. Irmãos, a nossa igreja, mesmo que de forma virtual, continua com suas despesas. E com isso, contamos com a fidelidade dos irmãos com a entrega do dízimo e das ofertas, pois Deus ama a quem dá com alegria. Os nossos dados bancários serão exibidos agora e vocês poderão anotá-los para fazer a transferência ou posteriormente fazer o depósito. Ah, e lembrando, o Pix da nossa igreja é o nosso CNPJ. Que Deus os abençoe ricamente. Queridos, passamos agora aos nossos avisos. Esta semana é muito especial para a IPI Metropolitana de Brasília. Trata-se da semana de seu aniversário. Com júbilo anunciamos atividades especiais. No dia 23, próximo sábado, ocorrerá uma celebração maravilhosa em ação de graças pelo 16º ano de organização desta igreja que Deus levantou e que tem sido uma bênção. Realmente Deus tem cuidado desta igreja. E no sábado, às 20 horas, dia 23, estará conosco como pregador o reverendo Assir Pereira, grande servo de Deus, experiente, foi presidente do órgão de cúpula da nossa denominação, que é a Assembleia Geral, também exerceu o cargo de presidente da Sociedade Bíblica do Brasil por 2 mandatos consecutivos, razão porque é agora presidente de honra desta organização que distribui milhares e milhões de Bíblias e porções bíblicas no nosso país e também no exterior. É um servo muito dedicado à obra de Deus e todos que participarem serão ricamente abençoados. Mas prosseguimos em festa no próximo domingo, às 10 horas e 15 minutos, teremos a Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica, momento extraordinário para a reunião de toda a família em volta do nosso canal, para assim aprender mais e mais da Palavra de Deus. São lições bem preparadas, escolhidas, e assim não deixe de participar e passe o nosso link para outras famílias também serem
abençoadas. Você que já está nos acompanhando há muito tempo neste canal, se ainda não se inscreveu, faça isso já, né? Inscreva-se em nosso canal, divulgue-o e também acione o sininho para ser notificado a respeito das atividades da nossa amada IPI Metropolitana de Brasília. E a igreja não para. Às 19h15, em continuação, pela gratidão do 16º aniversário da IPI Metropolitana de Brasília, teremos o culto de adoração ao nosso Deus, culto especial. Será pregadora a reverenda Neila Gláucia Gomes Machado, uma amiga de muitos anos que Deus tem usado como pastora, uma das pastoras fazendo parte do corpo pastoral da primeira IPI de Taguatinga, é a primeira IPI do Distrito Federal, é a mãe de todas as igrejas presbiterianas independentes aqui da nossa capital, e assim teremos o imenso prazer de ouvir a nossa irmã, que tem também um ministério na área musical muito interessante. Participe e convide outras pessoas para estarem acompanhando os cultos no nosso canal. Também na terça-feira teremos o culto na plataforma Zoom, muito importante que você participe. Ocorre sempre às terças-feiras, às 20 horas. Na próxima terça-feira teremos a participação do nosso pastor Sandro Xavier, que estará iniciando um novo curso a respeito da Palavra de Deus. Não deixe, portanto, de participar. Solicite o link a um dos nossos líderes e venha manter esta comunhão com os irmãos pela plataforma. Podemos nos ver, conversar e aprender mais da santa e bendita Palavra de Deus. Então, tenham todos uma ótima semana, que Deus o abençoe, que Deus guarde a sua família. Irmãos e irmãs, nós estamos encerrando mais uma celebração deste mês de outubro, né, em que nós comemoramos mais um ano da nossa comunidade. Durante o mês inteiro nós nos lembramos disso e queremos nessa noite pedir que você dedique as suas intercessões à nossa igreja. Nós também lembramos de orar por você, irmão e irmã, que tem o seu motivo de oração e que compartilha conosco aqui, mesmo na transmissão durante a semana, que o Senhor possa olhar para cada pedido, para cada intercessão, para cada súplica. Queremos pedir que Deus tenha misericórdia do nosso povo, da sua igreja, da nossa liderança. Nós vamos orar pedindo que o Senhor ouça com misericórdia, com bondade, com justiça os nossos pedidos nessa noite. Feche seus olhos, oremos, que o Senhor nos acolha neste momento de intercessão. Pai querido, Deus de eterna bondade, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, Senhor, Te pedindo que Tu inclines os Teus ouvidos para cada irmão, para cada irmã neste momento que ora conosco. Tu sabes, Senhor, os motivos de cada um, de cada uma. Tu sabes, Senhor, as angústias que têm passado. Nós vivemos, Senhor, momentos difíceis no nosso país e Te pedimos, Senhor, que Tu toque no coração daqueles que precisam agir com responsabilidade, Senhor, pelo cargo que exercem, escolhidos pelo povo, que façam, Senhor, a Tua vontade, que sejam, Senhor, direcionados por Ti, que olhe, Senhor, para os anseios, para as necessidades do nosso povo. Por isso, Senhor, nós Te rogamos por aqueles que hoje crescem a cada vez mais, que têm fome, que precisam de emprego, que sofrem, Senhor, com doenças. Nós Te pedimos, Senhor, que Tu visites aqueles que moram sozinhos, que precisam de cuidado, de apoio. Orienta, Senhor, para que alguém se aproxime e dê a mão, dê ajuda. Nós Te pedimos, Senhor, pela Tua Igreja Metropolitana de Brasília, que ela possa, Senhor, ao comemorar 16 anos, saber a sua função,
exercer a tua vontade, Senhor. Ser abençoada por ti para seguir adiante, levando o Evangelho a todos e todas. Fica, Senhor, com a liderança da tua igreja, seja local, nossos presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas, no nosso presbitério, Senhor, abençoando cada irmão da nossa comissão executiva, que sejam abençoados por ti, Senhor, nessa liderança tão necessária, tão importante. E também, Senhor, aqueles irmãos que cuidam da nossa igreja de maneira nacional, Senhor, nesse país todo. Abençoe, Senhor, aquele grupo que direciona a nossa igreja. Que sejamos abençoados por ti, Senhor, também por meio deles. Nós te rogamos, Senhor, que nessa noite tu nos abençoes, dando, Senhor, a certeza de que tu nos acompanharás nesta semana, sendo, Senhor, companhia para cada irmão, para cada irmã, e que eles levem, Senhor, a tua presença para quem esteja perto deles, ouvindo suas palavras, seu sorriso, seu olhar. Nós, Senhor, te louvamos e te agradecemos porque tu nos ouves. Te louvamos também, Senhor, porque tu nos ensinaste a orar, e orando, Senhor, contigo, nós oramos com os irmãos e as irmãs, chamando o nosso Deus de Pai, na oração do Pai Nosso, que fazemos juntos agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos, irmãos, a bênção que vem do próprio Deus, que é a bênção do nosso Deus, Pai Criador, a bênção de Jesus Cristo, nosso Mestre e nosso Salvador, a bênção do Espírito Santo, Deus, que pelo seu poder nos alegra e nos reúne, seja com todos vocês, povo que se encontra virtualmente por este momento, e com todo o povo de Deus em qualquer lugar do mundo que nós vivemos, hoje e eternamente. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Uma boa semana para você. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe a nossa igreja.